Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive com o Era um político que acreditava no Estado, sobretudo na capacidade do Estado de tutelar certas reformas sociais, alguma justiça social. É como se fosse um reencontro simbólico com essas massas trabalhadoras. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. O ditador volta ao poder através de eleições populares, né? Então, esse é o presidente que, num contexto conservador da sociedade brasileira, estava, por um lado, adotando políticas econômicas industrializantes, não é? E, ao mesmo tempo, fazendo um esforço de abertura na direção dos trabalhadores, razão pela qual o Getúlio é chamado o pai dos trabalhadores, né? Nesse momento, os trabalhadores já se organizam e já demandam por direitos sociais, além, evidentemente, também de atuarem através de participação política, via voto também. Percam a ilusão os que pretendem separar-me do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento. É muito premonitório do que vai ocorrer em 1964. Exatamente nesse contexto, se alega que o governo estava se alinhando com os trabalhadores para realizar um golpe que seria apoiado por parte dos militares, mas agora, ao contrário de 1930, também pela classe trabalhadora. Neste segundo programa da série sobre os 50 anos do golpe civil e militar, vamos tentar entender a importância da classe trabalhadora no período da Quarta República, que vai de 1946 a 1964. Estudiosos do tema irão nos ajudar a responder como era a relação das massas populares com o governo Getúlio Vargas e de que maneira esta aproximação pode ter contribuído para o golpe de 64. As casas Barqui apresentam No Tempo de Noel Rosa. Aracide Almeida será a voz principal. Nasce no estado. Salagadoola, Michigaboo. Elle est vraiment toute la joie du monde. Que beijinho doce foi ele quem trouxe. E o Getúlio ganha a eleição porque, em parte, ele faz promessas de apoio aos diferentes ramos econômicos das diferentes regiões e retoma as promessas de justiça social que tinham sido abortadas durante o governo Dutra. Não dá para entender a eleição do Getúlio sem entender a expectativa da população de que o salário mínimo ia aumentar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez. A década de 50, exatamente por não estarmos vivendo num Estado autoritário, ela permite que os trabalhadores ganhem espaço político, se tornem uma voz importante, tanto na esfera de manter os seus direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, quanto lutar por uma maior presença política. Getúlio Vargas ganhou as eleições de 1951 graças ao apoio que obteve das massas trabalhadoras. Era o voto direto popular que estava decidindo o destino do país. Mas quem exatamente podia votar naquele momento? Era o brasileiro alfabetizado. Nós tínhamos já feito uma grande conquista, porque as mulheres já votavam, né? As mulheres passaram a votar no Brasil ainda na década de 30, em 32, com o Código Eleitoral. Getúlio Vargas, em contato direto com os trabalhadores do Brasil, presta conta dos atos do seu governo
Getúlio Vargas havia estado à frente da presidência anteriormente, entre 1930 e 1945. Medidas sociais importantes, como a criação do Ministério do Trabalho, da carteira profissional e do salário mínimo, marcaram os primeiros anos do governo. Em 1937, Vargas decidiu dar um golpe para manter-se no poder e, com isso, instaurou-se no país uma ditadura, que ficou conhecida como Estado Novo. Em 29 de outubro de 1945, Vargas é deposto pelas forças militares. Ultimada a recomposição política e reajustados os quadros governamentais, retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo-me à atividade privada. Com a volta da legalidade dos partidos políticos, foram realizadas as eleições em dezembro daquele ano e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República. Tem início, então, a Quarta República. O governo Dutra não é exatamente uma continuidade do Vargas, é uma ruptura muito grande, na verdade. Por exemplo, o salário mínimo não foi elevado durante o governo Dutra, embora a determinação de elevá-lo era legal, estava em lei, né? Os sindicatos foram fortemente reprimidos durante o governo Dutra. Então, houve no governo Dutra, digamos, uma aliança conservadora contra várias das propostas que o Getúlio tinha, oferecido. Em 1945, além da escolha do presidente, formou-se uma Assembleia Nacional Constituinte. Este também foi um ano importante para os partidos políticos no Brasil. Com a volta da legalidade, era o momento em que eles começavam a se estruturar ideologicamente. Um exemplo disso foi o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que nascia com a ideia de ouvir as necessidades da classe trabalhadora. O PTB será um dos partidos mais importantes da República de 45 a 64. Um partido importante para a volta do Getúlio Vargas. Um partido importante para a volta do Getúlio Vargas, um partido importante para o movimento sindical e para a classe trabalhadora e um partido importante dentro do sistema partidário, que além do PTB tem outros dois partidos importantes, o PSD, o Partido Social Democrático, e a UDN, a União Democrática Nacional. Essa, um partido antigetulista. Os outros dois, não. A UDN nasceu da reunião de diversas correntes que, nos anos anteriores, fizeram oposição ao governo Getúlio Vargas e à ditadura do Estado Novo. O PSD, partido fundado sob o comando dos interventores estaduais, nomeados por Vargas durante o Estado Novo, era também o partido do presidente eleito Eurico Gaspar Dutra. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, que havia sido criado nos anos 20, também fazia parte do quadro dos partidos políticos do país em 1945, depois de ficar mais de 20 anos na ilegalidade, como explica Rodrigo Pato Samota, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Partido Comunista foi registrado em 1922, quando criado, mas logo foi tornado ilegal. Eles tentaram um registro de novo em 27, que foi proibido. Depois da guerra, na chamada Quarta República, surgiu a legislação de partidos, que definia o que é partido, o registro no Tribunal Eleitoral, e daí o partido se legalizou em 45, se registrou, foi reconhecido como tal, concorreu às eleições, mas ele foi proibido em 47, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele foi ilegalizado. E aí ele ficou ilegal até 1985. O Partido Comunista era um concorrente do PTB, né? Eles disputavam o voto dos trabalhadores. E naquela época as relações não eram muito boas, né? Alguns líderes do PTB tinham uma postura, inclusive, anticomunista. Mas nos anos 50, houve uma aproximação entre trabalhistas e comunistas. Não de uma maneira geral, mas uma ala do Partido Trabalhista mais à esquerda se aproximou do PCB, houve uma aliança tácita, né? Alguns comunistas entraram para o PTB, foram candidatos pelo PTB, né? Se elegeram pela legenda do PTB alguns parlamentares comunistas. Mas o Partido Comunista também atuava por outros partidos. Com a aproximação dos sindicatos com os partidos políticos, o início da Quarta República foi um período importante para o fortalecimento da classe trabalhadora no país. Nesse contexto, a partir de 46, com a Constituinte que ocorre entre 45 e 46, né, o movimento sindical começa a se reorganizar. Nesta fase, é importante ter em
conta, né, que tem várias limitações à ação sindical, à ação dos movimentos sociais que tinha raiz nos sindicatos. Porque, por um lado, os sindicatos eram organizados e controlados pelo Estado. Né? A consolidação das leis trabalhistas, que dá o direito de organização sindical e inscreve essa possibilidade no caso brasileiro, tinha limitado muito o modo como os sindicatos podiam se organizar. Nesse contexto, você tem os primeiros movimentos trabalhistas que querem reivindicar melhoria de salário, um melhor tratamento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem também a reação de segmentos da população em relação à inflação, ao aumento de custos, e é esse, digamos assim, é esse pano de fundo que acaba produzindo alguns movimentos importantes, né? Alguns levantamentos que foram feitos na época indicavam, por exemplo, um crescimento da inflação muito alta num período de menos de 10 anos, no período aí entre 43 e 44, o início dos anos 50, alguma coisa perto de 100%. Com a inflação alta e a desvalorização dos salários, intensificaram-se os protestos populares. Em agosto de 47, ocorreu em São Paulo uma grande manifestação contra o aumento na passagem dos transportes coletivos. O movimento contra o aumento da passagem de ônibus, esse é um tema antigo no Brasil. E não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem inúmeros casos em que, quando tem aumento da passagem do transporte público, do transporte coletivo, segmentos da população reagem, protestam, em alguns casos de maneira mais radical. Na formação da Assembleia Nacional Constituinte de 46, Getúlio Vargas, que tinha acabado de ser deposto do cargo de presidente da República, foi eleito senador por 2 estados, Rio Grande do Sul e São Paulo. Que tinha feito várias críticas, por exemplo, ao congelamento do salário mínimo, ao fim da política industrializante orientada pelo Estado que ocorrera no governo Dutra e como as duas coisas se relacionavam. Getúlio dizia, a população trabalhadora só vai ganhar melhores salários se o país se industrializar, porque aí você terá uma muito maior geração de riqueza e emprego de maior produtividade. Então, a base material de uma economia moderna é uma condição, Getúlio diz, para a conciliação de classes. Nem o liberalismo do velho tempo, nem o comunismo pregado pela esquerda. O que ele propõe, o que ele diz, que propôs era o trabalhismo. O discurso trabalhista vai se tornando também um discurso nacionalista e, sobretudo a partir de meados da década de 50, um discurso reformista. O trabalhismo se liga, da segunda metade dos anos 50 até 64, ele se liga ao discurso das reformas de base. Com o apoio de Adhemar de Barros, então governador de São Paulo, Getúlio Vargas decidiu se candidatar para as eleições de 1950. Com uma campanha basicamente centrada na figura do trabalhador brasileiro, Getúlio Vargas prometeu o aumento do salário mínimo e a extensão da legislação trabalhista aos trabalhadores do campo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Estamos de volta ao ano de 1951, com a vitória de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais. Mas quem era a figura de Vargas naquele momento? O Getúlio é uma figura desafiadora para a historiografia. Assim, muito se escreveu, muito se estudou, né, mas é uma esfinge política, né? Eu, pessoalmente, acho que Getúlio era um político que acreditava no Estado, sobretudo na capacidade do Estado de tutelar certas reformas sociais, alguma justiça social e, sobretudo, a industrialização e valorização de uma economia, de um espaço econômico nacional. A extrema e crescente aproximação de Getúlio Vargas com a classe trabalhadora fez com que alguns estudiosos o considerassem um político populista, apesar deste termo ser motivo de grande debate na literatura. O populismo é uma categoria complicada. Por quê? Porque, digamos, pela esquerda, a ideia de populismo
busca alegar que os trabalhadores eram inteiramente manipulados pelos políticos populistas. Então, havia uma relação de logro e manipulação e controle que desviaria os trabalhadores da busca dos seus verdadeiros interesses. Neste tipo de interpretação, né, o golpe de 64 resultaria da crise desse mecanismo de manipulação dos trabalhadores. Simplificando um pouco, né? Pela direita, a categoria de populismo é utilizada para dizer que os políticos anteriores a 64 eram irresponsáveis. Getúlio, por exemplo. Né? Não porque simplesmente atendessem aos objetivos da população, mas porque o fariam de uma maneira absolutamente irresponsável. Nós estamos num momento que alguns autores designaram como da democracia populista, em que os líderes populistas, não é? Getúlio, o próprio Jango, Adhemar de Barros, aqui no caso de São Paulo, depois o Jânio Quadros, Lacerda, de certa maneira, no Rio, eram líderes que a sua relação com os eleitores e com a massa da população era uma relação direta, que não levava em conta, não se apoiava sobre mecanismos de intermediação, como sindicatos, associações. Né? A ideia é que o Getúlio tentava falar diretamente ao povo, né? O Jânio, o Jango, o Adhemar, a mesma coisa. Né? Então, num certo sentido, não é que esses segmentos fossem inteiramente despolitizados, mas eles eram, e também diria que não era que eles fossem totalmente manipulados. É uma situação, digamos, intermediária. A palavra, a categoria populista vai ser usada de uma forma bastante eficiente, por exemplo, para desqualificar uma liderança importante do período anterior, que foi João Goulart, e evidentemente fazendo vínculo com Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas seguia tendo como base o desenvolvimento industrial financiado pelo Estado. Este era o nacionalismo de Vargas, que deixava alguns setores do país não muito satisfeitos, incluindo a própria população, que reclamava do custo de vida e do baixo poder de compra dos salários. É bom lembrar que a economia brasileira era muito frágil, apesar de um crescimento razoável, havia muita inflação, havia muita dificuldade enfim, ter balanços de pagamento positivas, balanças comerciais positivas, né? Sobretudo na balança de pagamentos é sempre um problema. Né? Então era uma economia com quesitos muito frágeis. Né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, outra coisa que a gente não pode esquecer, que eu acho que tem muito a ver com o golpismo de 54 e o de 64, é a ascensão de movimentos sociais, nesse momento urbanos, mas também rurais, sobretudo urbanos. Né? A partir de 52, 53, as greves começam a crescer, os movimentos contra o custo de vida, chamados de panelas vazias, né? Crescem e que culminam na famosa greve, né? Que passou a crônica histórica, uma greve dos 300 mil, em março de 1953. Como é que é isso? O que aconteceu? É que sindicatos, principalmente dos metalúrgicos na região de São Paulo e dos tecelões, dos têxteis, né, organizam uma greve que muitas vezes teve raiz, teve a sua mobilização na planta das empresas, nos locais de trabalho. Né? Como uma resposta para a grande mobilização popular, o presidente Getúlio Vargas nomeou João Goulart como ministro do Trabalho. Jango, como ficaria conhecido o jovem político gaúcho, nascido na mesma cidade de Vargas, São Borja, propôs um aumento de 100% no salário mínimo do trabalhador brasileiro. Esta foi a gota d'água para a crise no governo de Vargas. Tudo isso culmina na crise de 54, em que você tem uma direita militar e civil desconfiada do governo, né? Você tem essa tentativa do governo de se aproximar com as massas, crise econômica ainda, quer dizer, ou pelo menos uma economia ainda oscilante, né? E aí começam os discursos contra a corrupção, né? O mar de lama, né? Que não dava o catete, né? Segundo a fala aí lacerdista, né? E que, portanto, vão desenhando um cenário de crise, a crise de fevereiro de 54 contra o ministro do Trabalho, João Goulart, o mesmo personagem de 64, né? Que prometeram um aumento de 100% do salário mínimo, e isso foi visto como
uma demagogia, né, um populismo irresponsável. Não se usava tanto a palavra populismo nessa época, era uma demagogia, uma responsabilidade administrativa, né, de aumentar, enfim, os salários desse jeito. E não por acaso, no começo de 54, vários coronéis, a alta oficialidade das Forças Armadas exige a saída do ministro do Trabalho, chamado Memorial dos Coronéis. Então vejo que é uma crise que tem personagens muito parecidos com a crise e situações muito parecidas com a crise de 1964. O Memorial dos Coronéis foi escrito no dia 8 de fevereiro e divulgado na íntegra pela imprensa 12 dias depois. No documento, os coronéis protestavam contra o descaso do governo em relação às necessidades e os baixos salários do Exército. Nesse sentido, repudiavam o aumento do salário mínimo proposto por João Goulart. Para os militares, além de contribuir para o aumento da inflação, o reajuste de 100% do salário mínimo significava um desprestígio para as Forças Armadas. Segundo os coronéis, esta decisão também funcionaria como elemento facilitador da ação dos comunistas. A resposta para esta crise que se instalou nos meios políticos e militares foi o afastamento do ministro do Trabalho, João Goulart. Mas para Getúlio Vargas, a decisão de aumentar o salário já tinha sido tomada. Presumidamente, reforçou aquela ideia de que o objetivo dele era realizar uma ruptura institucional, como em 1937, não é? Mas agora voltando a uma ditadura populista, ou nos braços do povo, não apenas ganhando a eleição nos braços do povo, mas realizando uma república sindicalista que daria muito mais importância aos sindicatos e que eventualmente até envolveria uma ruptura democrática. Pelo menos é esse o argumento dos golpistas. Getúlio Vargas vivia dias de crise em seu governo. Era duramente criticado por alguns setores empresariais, por militares e também por políticos da UDN. Um nome importante no grupo dos que queriam a queda de Getúlio Vargas era do então deputado federal e jornalista carioca, Carlos Lacerda. Lacerda é um pivô da crise que culmina no suicídio de Getúlio. Ele é um opositor, aliás, antes mesmo do Getúlio tomar posse, né? Um editorial famoso, um artigo famoso dele no Tribuna da Imprensa, que era do jornal, né, que ele era dono. Ele escreve assim: bom, é bom que o senhor Getúlio não seja eleito. Se for eleito, é bom que ele não tome posse. Se tomar posse, é bom que não termine seu governo. Ele escreve isso antes mesmo do Getúlio voltar. Quer dizer, vejam que o golpismo não é reativo. Foi então que, em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda sofreu um atentado em frente à casa onde morava, na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. Este fato abalou ainda mais o governo Getúlio Vargas, que havia sido posteriormente acusado de mandar o chefe da sua segurança particular, Gregório Fortunato, de realizar o ataque a Carlos Lacerda. A quem devia, como chefe da Guarda, imediata obediência? É o chefe da Casa Militar e é o presidente da República. Este foi o pretexto para a queda do presidente. Os chefes militares exigem que o Getúlio renuncie, ou pelo menos, não propriamente renuncie, mas que fique temporariamente fora do cargo, suspenda o seu mandato democraticamente obtido, para que não haja nenhum tipo de obstáculo à realização das investigações, o que também é algo absolutamente ilegal. Os militares e a oposição conseguiram o que queriam. Sob forte pressão, Getúlio Vargas não aguentou terminar o seu mandato. No dia 24, alega que não vai aceitar, chega a dizer que só vão me tirar do poder por cima do meu cadáver, né? E, na verdade, já vinha escrevendo a Carta Testamento há muito tempo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Finalmente dá um tiro no peito. De manhã cedo, particularmente o jornal Última Hora, que era o jornal que apoiava o Getúlio, já dá a notícia da morte. O país toma conhecimento do suicídio de Vargas. Sua carta-testamento acaba virando letra de samba. Não me combatem, caluniam com As elites brasileiras, elas se dividiram na Quarta República. Havia elites tradicionais que eram contra esse projeto. Havia grupos econômicos que eram contra a industrialização. Acreditavam que a industrialização ia ser um problema, enfim, porque o pessoal ligado ao comércio, por exemplo, né, a importação de bens duráveis, não tinha muita simpatia
pela chamada política de substituição de importações. Havia, na elite militar, a desconfiança que tudo isso ia degenerar num modelo de esquerda, né, que ia abrir portas para o comunismo, que ia enfraquecer a sociedade cristã ocidental, né, como se dizia, né, porque era uma aproximação perigosa. Né. Então, é um momento em que a elite se divide, isso não é um episódio, né, e também era um projeto de países diferentes, né, e que eu acho que vão se acumulando e explodem em 64. Ele dá um tiro no coração, não é? Se suicida, ganha simbolicamente um grande apoio da sociedade, de parte da sociedade, e com isso adia o golpe. Os militares não podiam dar o golpe logo em seguida, não é? Mas depois, no contexto em que o Jango se torna presidente, isso vem a ocorrer. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.